quando por muitas vezes estamos fazendo alguns diagnósticos, né, sociais, etc., epistemológicos, e aparece um especialista em Marx ou um marxista, né, e parte com a seguinte crítica: mas você não está considerando a concepção de totalidade. Né? Mas afinal de contas, o que é essa concepção de totalidade? Porque parece que é um ar na manga, né, que de certa forma serve para acusar aqueles que são, digamos assim, acusados de serem pós-modernos, né, que de certa maneira se debruçam sobre aspectos fragmentários da realidade, né, que não consideram a própria concepção de totalidade, porém não se discute os aspectos constitutivos dessa formação, digamos assim, entre aspas, dialética, né, que constitui essa interpretação da totalidade a partir de Marx, herdada de Hegel, nascida de uma crítica a Hegel, né, invertida para uma concepção de totalidade do concreto em Marx. Né. Só que por muitas vezes, o que eu percebo, investigando epistemologicamente essas críticas e as críticas de quem se contrapõe a alguns aspectos do marxismo de um modo geral, e aqui considerando também como a maioria dos marxistas ortodoxos consideram que marxismo é algo unitário, apesar de haver as suas próprias vertentes de maneira bem delineada, na minha impressão. E aqui deixo de antemão que, na real, eu não tenho nada de contraposição ao marxismo, pelo contrário, eu creio que há muitos diagnósticos que são, na verdade, muito verossímeis acerca do diagnóstico social, e a concepção de totalidade é uma delas. Entretanto, eu creio que por muitas vezes se colocar diante de uma primazia exclusiva de uma assertiva epistemológica a partir do marxismo ou daquilo que se tem como interpretações, digamos assim, dogmatizadas, ou como gostam de chamar, né, os marxistas, ortodoxas, né? Você não perde a dimensão de uma série de questões contidas ali nos pressupostos marxistas, como luta de classes, né? A questão do ser social como proveniente do trabalho, da questão da alienação, da questão da fetichização da mercadoria, né, do dinheiro e etc. Uma série de questões que estão envolvidas ali na perspectiva de Marx, né, de um modo geral. Mas só que não é essa a questão. Isso também não coloca, né, na minha interpretação, a teoria marxista sendo impassível de ser criticada, porque isso, de certa maneira, coloca Marx e as proveniências e o que é derivado a partir da teoria marxiana, né, como alvo de seus próprios desenvolvimentos críticos a partir de enquanto tornar-se objeto de si mesmo, enquanto, digamos, uma crítica que retorna para si mesmo a partir do seu próprio esquema, digamos assim, de análise da realidade concreta, né, da situação concreta, da realidade concreta, através da situação concreta, na verdade. Quando por muitas vezes, por exemplo, quando há certas acusações que fazem de uma determinada fragmentação, né, digamos assim, de interpretação da realidade, eu vejo que quando eu vou investigar essas críticas, né, digamos assim, que são feitas por parte de quem se apropria, ou de quem se utiliza, ou de quem estuda Marx, né, digamos, aos empiristas, ou esses que são interpretados como subjetivistas, né, não condiz, por muitas vezes, com aquilo que está sendo colocado. Né. Por muitas vezes, há algumas concepções que também se pretendem, de certa maneira, e à sua maneira, fazer uma crítica da totalidade. Né. Só que tudo aquilo que se predispõe, digamos assim, a fazer uma crítica dessa suposta totalidade, com bases hegelianas e bases criticadas por Marx, que reverberam na noção de totalidade concreta em Marx, né, é visto como fragmentação, é visto como uma crítica equívoca, é visto como algo, por muitas vezes, até uma concepção liberal, individualista, né, digamos assim, individualista no sentido liberal, o que não condiz, por muitas vezes, com o desenvolvimento dessas teorias que, de certa forma, muitas vezes estão dialogando com o próprio marxismo, né, com a própria teoria de Marx, né, a partir de uma proposta de tentar colocar em evidência o próprio movimento da teoria de Marx. Então, por muitas vezes eu acho complicado esse posicionamento, né, que de certa forma
se reverbera como uma interpretação tarimbada, uma interpretação tombada acerca de Marx, né? Então, algumas concepções aqui eu vou colocar aqui de alguns estudiosos que falam sobre essa questão da totalidade de Marx, né? Por exemplo, Kozik, a posição da totalidade que compreende a realidade nas suas íntimas leis e revela sobre a superfície e a causalidade dos fenômenos, as conexões internas necessárias, coloca-se em antítese à posição do empirismo. No que diz respeito à noção de totalidade, Hegel foi o primeiro a conferir a mais alta dignidade filosófica a este conceito. Detectou-a cuidadosamente, analisou-a, examinou-a, elaborou-a na sua lógica que se encontra em toda parte do hegelianismo. A lógica elaborada por Hegel parte da concepção que a negatividade e totalidade se pressupõem reciprocamente. Sem a negatividade, o todo não se põe. Mas se o todo não é imanente em cada negação, tampouco a negatividade se efetiva de maneira determinada, isto é, positivamente. Existe um elemento aqui que aparece de uma crítica de uma determinada vertente, digamos assim, dessas concepções que são acusadas de fragmentárias pelo marxismo, né? De certa forma, ela vai investigar certas raízes, né, do platonismo, e não só do platonismo, né, que antecede o platonismo, calcadas em um determinado pensamento arcaico, né, da conjunção, digamos assim, de um estado arcaico, que de certa forma são originárias nos pressupostos pagãos de Platão, né, digamos assim, das influências das culturas pagãs em Platão, provenientes digamos, de um certo egipcismo, de um certo orfismo ali presente em Platão, que de certa forma vão perpassar suas concepções teóricas, né, passando pelo platonismo, né, posteriormente, havendo algumas modificações, é óbvio, nessas concepções, né, a partir do medievalismo, posteriormente com Descartes, né, posteriormente com Kant, depois a crítica a Hegel, e aí nós sabemos já onde nós vamos chegar, né? Chegamos aqui em Marx, apesar de que esses movimentos não foram feitos de maneiras estanques, né? Eles tiveram suas apropriações, suas críticas, suas reverberações, né? Mas o que essa vertente, digamos, tende por criticar, né, nesse perpassar dessas teorias, é justamente a manutenção de uma certa dimensão, né, arcaica, presente na teoria platônica, que vai perpassar o pensamento medieval, que vai perpassar o pensamento moderno, de Descartes, inclusive, vai se reverberar em Kant, né, vai se reverberar em Hegel e, inevitavelmente, vai se reverberar no pensamento marxista, ou seja, é uma dimensão de uma compreensão, digamos assim, de uma negatividade a partir, digamos assim, de um colocar-se a partir de um entendimento de uma noção de totalidade, a partir da própria reverberação da concepção de totalidade aqui, né, como esse processo dialético, e um processo dialético que assume, digamos assim, um posicionamento em certa medida negativo, por mais que haja uma supra-assunção ou um movimento de supra-assunção que nega, mantém e supera, né? E é um movimento delegado ao âmbito do devir, segundo a interpretação hegeliana e marxiana nesse sentido, e aqui Marx invertendo a questão da abstração do real, né, para, de certa forma, tentando, digamos assim, dar uma consistência de esgotamento dos processos de alienação em detrimento do real, isso em Marx, né? Mas há uma manutenção, né, de certa maneira, de raízes arcaicas negativas do âmbito daquela questão que se exaspera a partir da relação para com o desejo de negação, para com o desejo de negação no seguinte sentido, né? O diagnóstico de totalidade, ele, de certa forma, ele pressupõe um determinado modo de existir, uma determinada compreensão do real enquanto tal, uma determinada movimentação do real enquanto tal, que assume o pressuposto da negatividade enquanto presente, digamos assim, enquanto uma contraposição, né, mantendo determinadas concepções arcaicas que estão presentes no pensamento idealista. Por mais que Marx se proponha, e isso não invalida a concepção de Marx, né, mas isso é uma crítica
essa noção de totalidade para fazer a gente pensar um pouco mais, né? Porque por muitas vezes a gente utiliza a palavra totalidade como se fosse um as na manga, né? Ah, você está fazendo uma crítica a Marx, mas isso é uma crítica subjetivista, isso é uma crítica de um empirista, isso é uma crítica fragmentada, isso é uma crítica pós-moderna. Quando as questões que estão sendo reverberadas a partir de determinadas críticas, por muitas vezes a Marx, ou a concepção hegeliana, ou a concepção materialista histórica, ou a concepção dialética, né, por muitas vezes marxiana, né, ela está calcada em determinadas especificidades, digamos assim, epistemológicas, que não são levadas em consideração, inclusive pelos acadêmicos, né. Você coloca a questão, digamos assim, de totalidade, como se fosse mais na manga, né? Você não considera a concepção de totalidade, então não vou nem discutir com você, né? Só que totalidade é essa que você está falando? Essa totalidade calcada nas reverberações de um aspecto arcaico, inclusive do Estado, né? Inclusive uma concepção, por isso que de certa forma o Platão vai reverberar na República, né? Uma concepção de oposição, digamos assim, a forças políticas que se coloquem para além, digamos assim, de um Estado que se exerce de forma unilateral, enquanto poder de cima para baixo, o rei filósofo, digamos assim. É por esse sentido que o modo de existir dessas concepções arcaicas está presente nessas teorias, tanto na teoria de Platão, tanto quanto na teoria de Kant, tanto quanto em Hegel. Isso é inevitável em Hegel, né? E Marx, mesmo criticando esses aspectos em Hegel, quando ele assume isso como pressuposto de uma crítica, ele está levando em consideração determinados aspectos que assumem esse posicionamento arcaico no interior da sua teoria, inclusive das suas críticas, né? Então a proposta aqui seria, será que não é possível, digamos assim, criar, inclusive, uma própria concepção de totalidade que se coloque para além desses pressupostos arcaicos, né, desses ímpetos arcaicos, desse âmbito do desejo arcaico de se colocar politicamente no mundo? Essa que é a questão, né? Será que não é possível pensar uma totalidade que não seja contraposição àquilo que já foi estabelecido enquanto totalidade na nossa sociedade? A partir de Hegel, a partir de Kant, a partir de toda a história da filosofia tradicional que se reverbera a partir desses determinados pressupostos arcaicos que se baseiam numa noção de Estado, inclusive egípcio, herdado por Platão, que perpassa Platão, Aristóteles, Descartes, filosofia medieval, Hegel, Kant, inevitavelmente vai permear os posicionamentos políticos e críticas epistemológicas acerca do real, do marxismo, inclusive de Marx, inevitavelmente. Será que não é possível construir uma noção de totalidade baseada numa noção de existência que confirme, a partir do modo de se colocar no mundo, do âmbito do desejo, não necessariamente do desejo como falta, mas sim do desejo como abertura, né, o desejo como completude, né? É um modo existencial de se compreender uma determinada crítica a essa noção de totalidade, né? E Marx, que muitas vezes você não vai conseguir dialogar com o marxista ortodoxo, né? Dito marxista ortodoxo, porque ele vai encarar isso como uma crítica fragmentária à noção de totalidade, possivelmente liberal e etc. Né? E não é bem isso que a gente está querendo tratar aqui. Por exemplo, seguindo aqui no trecho, né, digamos aqui, tem um outro trecho aqui que eu gostaria de mencionar. Hegel aceita o princípio medieval espinosista, omni determinatio est negatio, mas a mera diferença ainda não é negação que a determinação exige de acordo com esse princípio. Essencialmente, a propriedade definidora da negação é a exclusividade codificada no princípio de não contradição, ou seja, P exclui-se de não P, eles são incompatíveis. Assim, o conceito de incompatibilidade material, ou como Hegel designa, de negação determinada, é seu mais fundamental instrumento conceitual. Hegel não pensa os polos opostos a partir de relações de exterioridade. E assim é impossível reduzir a contradição a uma forma de incompatibilidade material ou mesmo de contrariedade. Fazê-lo implicaria aceitar que os processos descritos por Hegel são meras atualizações de um dos possíveis opostos definidos previamente no interior do gênero, definidos previamente como atributos possíveis de um mesmo sujeito. Quando Hegel, à sua maneira, se bate com uma concepção predicativa da diferença, a que ela chama de pensar representativo, ligado ao primado do entendimento.
E aqui uma crítica que se coloca, né, a crítica de Deleuze. Deleuze queria superar essa dificuldade afirmando que, para além de modo orgânico de representação marcado pela aplicação estrita dos 4 princípios enumerados por Hegel, há ainda um modo de representação que tenta englobar o que ele nega, englobar o sentimento da infinitude. Trata-se daquilo que nós chamamos aqui, ou que Deleuze chama de representação orgiástica, que conhecemos simplesmente por dialética em sua matriz hegeliana. Por representação orgiástica, Deleuze compreende o conceito enquanto operador de internalização do que lhe aparece inicialmente como diferença exterior. Daí porque a noção de limite se modifica. Ela não designa mais os limites de representação finita, mas o contrário, a matriz na qual a determinação finita não cessa de desaparecer e de nascer, de se absorver, de se desdobrar na representação orgiástica. Então aqui, de certa forma, o que Deleuze coloca é que esse movimento dialético, né, ele chama de movimento orgiástico, ele termina por reproduzir as suas próprias impossibilidades enquanto movimentação desse procedimento de suprassunção que existe no Hegel. O Marx, inclusive, apesar de inverter e criticar a concepção hegeliana nesse sentido, ele mantém, de certa forma, essa oposição enquanto movimento contrário, né, desse processo, digamos, dialético. Né? E aqui vamos ler alguns outros trechos, né, da própria concepção de totalidade de comentadores do Marx. Né? A noção de totalidade definida pelo hegelianismo encontra-se aí uma contradição interna e evidenciada por Marx, que a toma como princípio dialético e começa a elaborá-la no sentido da dialética materialista. Marx contraria a dialética hegeliana quanto à forma de abordagem na questão da totalidade. Nas suas obras, a noção de homem total surge a partir das críticas contra Hegel e as teses de Feuerbach. Na sua obra Manuscritos Econômicos e Filosóficos, Marx elabora uma crítica incisiva do idealismo hegeliano, ao qual se contrapõe a concepção materialista, ainda nitidamente influenciada pela antropologia naturalista de Feuerbach. O homem para Feuerbach é um ser genérico, natural, suprahistórico, e não ser social, determinado pela história nas relações sociais por ele próprio criadas. Sendo assim, Marx não toma o homem como um fato ou como um todo dado, mas considera-o historicamente num processo contraditório. Lukács afirma que o pensamento marxiano parte sempre da totalidade do ser social e volta sempre a desembocar nessa totalidade. Nesse aspecto, o trabalho é a categoria fundante. E aqui aparece uma série de questões, né, digamos assim, de como Marx tenta trabalhar e como possivelmente a teoria de Marx, muitas vezes, ela tem uma abertura muito maior do que as interpretações que se fazem de Marx a partir dessa concepção de totalidade, né? Quando, por muitas vezes, Marx até está criticando o modo de se representar essa concepção de totalidade na concepção do real. Não se torna de criar uma imagética do real, mas de esgotar as possibilidades de alienação do real, enquanto inclusive eu percebo que isso existe nas entrelinhas de Marx, apesar de ele não ter desenvolvido isso especificamente nas suas concepções várias, né, das suas obras, que existe uma proposta de um esgotamento, de uma representação do modo de existir. Isso existe inclusive a partir do movimento de fetichização da mercadoria e do dinheiro, né? O que Deleuze, por muitas vezes, traz como problemática contida nessa noção de totalidade que não deixa de aparecer no Marx, mas por muitas vezes se aproveitando das deixas colocadas pelo Marx para tentar ir além, porém muitas vezes é um dos pensadores que é colocado como alguém, como um fragmentário, né? Como alguém que de certa forma é pós-moderno e não pode falar acerca de Marx ou nem do marxismo, pois de certa maneira seria descartado, não está levando em consideração a noção de totalidade, quanto por muitas vezes a noção de totalidade daria uma abertura para pensar ou repensar esses modos de existir, esses modos de desejo que se relacionam com a realidade material estrita. Isso não quer dizer que nós saibamos o que é necessariamente a realidade material a partir dessa noção de totalidade. É um problema, muitas vezes, epistemológico que se apresenta quando, por muitas vezes, enquanto pressuposto, parece que nós sabemos o que é esse movimento do real. Nós tentamos captá-lo a partir da abstração hegeliana ou a partir do esgotamento da alienação material, da compreensão material a partir de Marx, né? Mas nós não sabemos o que é o real, né? Não existe essa noção de representatividade que muitas vezes os intelectuais colocam, né? Você não está considerando a totalidade. Então, o que é a concepção da totalidade, né? Se usa essa palavra à torta e à direito, mas não se contextualiza as problemáticas epistemológicas que se apresentam aqui. Por fim, eu gostaria de dizer que esse procedimento dialético, ele se coloca como uma oposição, inclusive, e aqui a partir de Marx, uma oposição a uma concepção metafísica e empirista, né? O Deleuze, por muitas vezes, se apresenta como empirista,
Mas a complexidade da crítica epistemológica do Deleuze, nesse sentido aqui, como especificidade dessa compreensão totalidade, se pretende, inclusive, colocar-se no âmbito da totalidade dos pressupostos que perpassam, digamos assim, a manutenção de determinadas concepções de ideais que coexistem, né, que já há um pressuposto da coexistência que está calcada numa certa tradição arcaica desde Platão, numa tradição arcaica que se delega, de certa forma, a uma lei circunscrita a partir de um modo de existir do Estado, que reverbera nas nossas próprias normativas sociais e nas nossas regras, inclusive epistemológicas, de discussão dentro da própria filosofia e dentro disso que nós consideramos, inclusive, a concepção de materialismo dialético que inevitavelmente se perfaz e inevitavelmente persiste, né, dentro dessas concepções, né. Então, em certo sentido, algumas questões que se apresentam aqui, né, enquanto essa crítica à noção de totalidade, elas se reverberam a partir dessa, digamos assim, dessa crítica mais aprofundada, mais acurada, né, dessa epistemologia, e não necessariamente a partir de pré-concepções que nós possamos, em certo sentido, conceber antes de examinar essas determinadas filosofias. Então é um problema que eu vejo muito presente, não só nos marxistas, mas na filosofia em geral, né, que é descartar a importância de determinados pensadores sem sequer examiná-los, né. Enfim, essa foi mais ou menos a questão que eu queria trazer hoje, algumas questões acerca da noção de totalidade, discussão dessa concepção de totalidade de Marx, em detrimento de Hegel, em detrimento da tradição filosófica de um modo geral, trazendo alguns elementos, né, da filosofia de Deleuze, para poder contextualizar essa crítica. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa o dislike, deixa teu comentário, né? E se puder ajudar o canal, nosso apoio segue na descrição, assim como o nosso Pix, né? E até o próximo vídeo do Gap Filosófico.